e estou terminando minha pós-graduação em Java agora, sou um amante de Java, eu acho que é notório isso, né? Tem algumas certificações, dentre as mais importantes que eu trago para vocês hoje, são as 3 certificações de ODM feitas pela própria IBM, que eu trabalhava antes de vir para a GFT. Hoje aqui na GFT eu trabalho com Intelligent Automation, né, utilizando o IBM ODM para transformação digital, projeto lá no Banco ABC. Também, além disso, eu sou instrutor de Java aqui na Evolua Sumaré, eu sou da cidade de Sumaré, sou professor e tutor da Faculdade Anhanguera, da turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e também faço palestras pelo Developers e pelo Explorando TI. Né, como trabalho social, estava falando um pouco mais cedo com o Jonas, né, eu escrevo artigo para a comunidade por intermédio do Educaciência, e além disso eu tenho um projeto chamado Java Kids para crianças de 9 a 14 anos aqui em Sumaré. Tá 13 anos aí, mas esse ano a gente acabou mudando para 14 pela aceitação. E também sou vice-presidente da Associação Cavalcante de Judô, né? Pouquinha coisa, eu preciso me ocupar bastante. Vamos lá. Como o Jonas comentou com todos, né, estamos iniciando o processo de palestras e compartilhamento de conhecimento por Digital Process Automation, que é a nossa área aqui dentro da GFT, essa é a nossa área de expertise em tecnologia. A ideia é trazermos, né, um pouco do funcionamento e da área de negócios do IBM ODM. Basicamente, são as tomadas de decisões que a gente tem como regras de negócio. Por isso, essa imagenzinha aí da pessoa em dúvida, né, qual caminho seguir. Essa imagem é justamente o que o motor de regras ele faz como proposta, tá? E aí eu trago para vocês IBM Operational Decision Manager. Ela é uma solução, tá, de automação para tomada de decisões de negócio. E ela é abrangente do pacote da IBM de Digital Business Automation. A GFT ela trabalha fortemente com esse pacote aqui com seus clientes, né? Por exemplo, o projeto que eu estou trabalhando, que é o Banco ABC. Antes de falar sobre o processo, literalmente, do IBM, a gente entrar na parte de conceitos, de códigos, eu queria trazer à tona para vocês um pouquinho sobre o que essa solução faz. Porque quando a gente fala de ODM, obrigatoriamente, vocês já ouviram em algum momento falar que é abre e fecha aspas, um punhadinho de if-else. Na realidade, sim, também é uma coletânea de if-else, até porque dentro da nossa área de desenvolvimento de sistemas e software, o if e else são as tomadas de decisões da nossa aplicação. Mas dentro desse cenário do motor de regras do ODM, a solução ela foi literalmente desenhada para tomada de decisão de um pacote de soluções. Então, não somente para tomada de decisões da nossa aplicação que a gente conhece por natureza, né, de um middleware, de um microserviço e etc. Ele entra dentro de um pacote de Digital Business Automation, que hoje a gente está integrando junto com hiperautomação, que é o famoso hyperautomation, inteligência artificial, e por aí vai, né? O mais forte hoje no mercado é a transformação digital. Quando se fala em transformação digital, obrigatoriamente o pessoal já está pensando em abstrair os processos de negócios para uma tomada de decisão muito mais rápida, ou seja, um ajuste de regras muito mais rápido, e aí que encaixa o IBM ODM. Ele foi projetado para que os usuários, né, que trabalham literalmente com a parte de negócios das empresas, eles possam fazer alteração das regras sem que haja necessidade de um desenvolvedor ou até mesmo de uma pessoa que vá fazer essa validação. Por exemplo, usuário de negócio que trabalha com as regras, vamos citar, por exemplo, uma pessoa de um financiamento de veículo, ele vai lá, eu tenho a minha regra hoje, que só pode financiar um veículo, né, pessoas com 20 anos ou mais. Então, ele tem essa regrinha de negócio lá para que só seja aprovado caso a pessoa, né, que vai estar fazendo o financiamento desse imóvel, desse veículo, tenha 20 anos. E aí, daqui uns 2, 3 meses, vem aquela solicitação, ó, precisamos abaixar um pouco essa regra para 18 anos. No cenário atual hoje, a gente teria que fazer várias solicitações para o time de desenvolvimento, alterar isso na aplicação. O ODM ele vem justamente para facilitar essa, abre e fecha aspas, tomadas de decisão, onde a própria pessoa faz alteração da regra e ela faz o deploy e já entra em operação em menos de 10 minutos. O IBM Operational Decision Manager, ou seja, o nosso querido ODM, ele auxilia os aplicativos mais críticos a permanecer sempre atualizados e alinhados obrigatoriamente com os objetivos do negócio. A gente não pode confundir regra de negócio com regras de processo ou regras de ação, por mais que são todas tomadas de decisões,
regra de negócio ela está diretamente relacionada à operação do negócio do cliente. No caso, por exemplo, aqui do nosso banco, né, que eu venho trabalhando no projeto, para tomada de decisões com relação à aprovação de boleto, a financiamento, né, troca de financiamento, enfim, classificação de score, tudo isso que envolve negócios, a gente coloca dentro da camada do motor de regras ODM. E tem algumas definições importantes. Eu vou deixar na tela para vocês como regra, que na realidade é o nosso fluxo de tomada de decisão, abre e fecha aspas, lógica, tá? Ou seja, são pacotes de definições, literalmente, que precisam ser invocados na nossa aplicação de serviço. Novamente, a pessoa que vai estar trabalhando com a administração do motor de regras, ela tem que ser uma pessoa de negócio. Ela precisa conhecer, Fábio, linguagem de programação? Não. Tá? Por que não? O ODM hoje ele trabalha com várias verbalizações. Por exemplo, no Brasil, a maioria dos projetos eles são vendidos, né, com a verbalização portuguesa, ou seja, todas as regras vão ser escritas em língua portuguesa. Então, a gente abstrai o inglês, né, do desenvolvimento de sistema e a gente transforma isso numa frase coerente para as tomadas de decisões. Isso vai muito de frente com a maneira que o desenvolvedor vai estar escrevendo essas regras. Ah, mas e se eu for, sei lá, do Chile, eu falo espanhol? Temos o plugin, o próprio ODM ele tem o plugin, onde essa regra ela automaticamente vai ser escrita em espanhol. E por aí vai. Se não me falha a memória, existem 17 línguas que o ODM ele já consegue trabalhar. Mediante isso, tem a parte boa e tem sempre a parte ruim. A parte boa é que somente para a língua portuguesa o desenvolvimento tem que ser a base do back-end, ou seja, a gente tem que ter uma ideia por trás disso para poder fazer esse desenvolvimento e depois a gente instalar o plugin do motor de regras para que a gente possa ter esse benefício da verbalização em língua portuguesa. Todos os demais processos é feito literalmente na interface do Decision Center, que é uma plataforma web onde você pode desde criar projeto e até alterar as regras de negócio. E é exatamente essa plataforma, depois de desenvolvido algum motor de regras, que o operador de regras de negócio ele vai estar manipulando, tá? Temos o usuário de negócio, que vai ser o profissional que vai escrever as regras. Como eu mencionei agora há pouco, né, ele vai pegar esse motor de regras pronto, alterar as regras ou escrever novas regras. Vale ressaltar que, como toda venda de sistema, desenvolvimento do zero de um sistema, a gente precisa ter previamente todos os objetos mapeados, porque depois de desenvolvido e feito o deploy no Decision, a gente não pode, desde que seja verbalização portuguesa, né, criar novos objetos para poder incluir. Por exemplo, estávamos falando agora do financiamento do veículo, né, onde a gente estava alterando a idade para 18 anos. E aí eu quero criar um novo atributo, onde eu vou falar que a pessoa tem que ter pelo menos 5 anos de registro. Se esse objeto não foi mapeado antes do desenvolvimento do motor, né, vai ser necessário fazer uma segunda versão desse motor de regras para que seja desenvolvido novamente com a inclusão desse objeto. Tá? Então, só fica bem claro para o pessoal que trabalha com mapeamento de processos, né, que antes de chegar para o ODM tem que estar literalmente pré-definido quais são os objetos, quais são as regras que vão estar sendo incluídas no desenvolvimento para que depois que seja entregue, né, a pessoa ou usuário de negócio ele possa fazer todas as alterações e criações de novas regras pertinentes. E temos também a aplicação-alvo, que é o sistema que vai consumir essa regra. Se for para um processo, né, de negócios de financiamento, você vai desenvolver o sistema voltado para financiamento. Se for para, como por exemplo, o que eu tenho para vocês, aprovação de média escolar, né, então vai ser um sistema voltado para a área escolar e por aí vai. Tudo que envolve tomadas de decisões é incluído nesse processo do desenvolvimento do motor de regras. Entrando um pouquinho ainda dentro da camada de usuário de negócio, né, a gente não tem uma forma, né, uma fórmula mágica de fazer isso acontecer. A gente tem que seguir alguns parâmetros e alguns pilares. Quais são os pilares? Precisamos ter pré-definidos analista de política, analista de negócio, quem vai ser a pessoa que vai estar assumindo a autoria de todas as regras,
e quem vai ser a pessoa que vai ficar responsável pelo teste de qualidade, né, desse motor. Por que que a gente precisa de todas essas pessoas? Que normalmente, abre e fecha aspas, isso recai sobre um ou dois profissionais. O analista de política vai ser aquela pessoa que vai gerenciar a implantação da política de negócio. Então, dentro de uma empresa, né, como, por exemplo, o projeto que eu trabalho, o Banco ABC, existe aquele profissional que ele é responsável por fazer toda aquela implantação e implementação. Temos o analista de negócio, que é aquela pessoa que vai fazer a reunião dos objetos, dos artefatos que vai ser necessário para criar aquela regra de negócio. Temos o autor da regra, que vai ser a pessoa responsável por escrevê-la, e a pessoa responsável por controlar essa regra, que ele vai ser responsável nada mais nada menos que por gerenciar e executar os casos de testes. Por que essas quatro pessoas? Né, a gente tem dentro da plataforma do IBM ODM, né, dentro da interface web dele, né, nós criamos, né, uma change para poder estar fazendo essas validações. Então, ele tem todo um ciclo de vida que vai do início da solicitação até a conclusão dessas inclusões das regras de negócio. Cada uma pessoa passa a ter a sua devida responsabilidade. E aí a gente traz, mas o que é regra de negócio? Regra de negócio eu trago na tela para vocês, que são declarações sobre a forma com que a empresa vai trazer um negócio. Exemplo comum hoje: cálculo de preço, desconto para cliente, aprovação de orçamento, liberação de empréstimo, benefício. Né? Eu trabalhei na IBM numa transformação digital, né, do RH inteiro, então a gente pegava desde todos os benefícios do colaborador até a parte de RH, que era para o motor de regras ele tomar as decisões com relação a faltas, a inclusão de afastamento no sistema, tinha integração com o WhatsApp, integração com o Watson, então todas as regras passavam pelo IBM ODM. Tá? Quando a gente fala em implantar regra de negócio e abstrair ela do desenvolvimento convencional, a gente basicamente tem que ter a ciência que o desenvolvedor de regras de negócio, se ele não tiver a ciência de que ele vai estar trabalhando com pessoas para poder chegar às informações certinhas das regras, ele pode escrever uma regra errada e, obviamente, essa empresa, né, obter um prejuízo. Por isso que a regra de negócio, eu costumo dizer, tanto em palestra como em treinamento, que ela envolve o dinheiro do cliente, é a parte sensível. Eu até brinco, a gente pode levar o cliente à falência se a gente desenvolver um motor de regras de maneira errada, desde que seja até aprovado pelo cliente. Por isso que é importante, quando a gente está falando de regras, de processos de negócio, a gente conversar com quem escreve as regras, com quem idealizou as regras e também com aquela pessoa que trabalha com a regra de negócio, que é a detentora das regras sensíveis, que é aquela regrinha que fica debaixo, né, da mesa da pessoa, lá naquela gavetinha escondidinha. Aquelas regras são as mais importantes para a gente desenvolver o motor de regra. Então, nós precisamos ter diálogo, né, com os responsáveis para as tomadas de decisões, para que o nosso motor ele não seja falho, ou seja, não faça com que uma automação tome uma decisão incorreta e cause prejuízo para o cliente. E aí eu trago como último tópico, no processo de desenvolvimento de qualquer sistema, a regra de negócio ela visa detalhar todas as funcionalidades, abre e fecha aspas, particulares do nosso software. Tá? Só para poder trazer uma importância, né, da regra de negócio para o cliente, quando a gente está automatizando, que é a nossa ideia com o IBM ODM, a gente basicamente está liberando tempo para tarefas mais estratégicas, ou seja, aquela pessoa que analisava todo o negócio para saber se vai aprovar, se vai reprovar, por qual motivo ela vai rejeitar, o que ela vai ter que fazer, qual ajuste ela vai ter que fazer, ela passa a ter uma validação, né, de tempo para que ela possa analisar processos de melhoria. Ou seja, ela vai garantir que todas as tomadas de decisões vão estar de maneira justa e uniforme, né, para dentro do nosso motor de regras. Eu posso explicar que é sem ODM. Né? Sem ODM, as regras estão dentro do sistema. Tá? As regras de negócio, elas continuam dentro do código, lá do back-end, dentro do desenvolvedor, onde você não tem uma regra central, você não pode reutilizar dessas regras. Dificilmente, se der algum problema, a gente vai descobrir quem que foi que criou aquela regra, quem escreveu aquele código, e até porque a gente tem
uma dificuldade do pessoal de desenvolvimento em escrever as regras de negócio. Normalmente, essas regras que a gente coloca dentro da aplicação sem ODM, ela vai fazer uma integração com o front-end, onde o que está escrito ali vai ter que ser seguido. Por isso que eu comentei um pouco antes que o mais importante é aquela regra que está dentro da gaveta do pessoal, porque ele não vai pedir para alterar o sistema, ele vai seguir o fluxo do sistema, porque a alteração do sistema ele não tem acesso, e aí ele faz a correção daquela regra em maneira de um papel, o que a gente costuma chamar de papel de pão, que é aquelas regras que o pessoal escreve, aquele caderninho que ele segue como regras de verdade. Aquela é a verdadeira regra de negócio, não aquela que está no sistema legado. E quando a gente traz para dentro do cenário do ODM, a gente passa a ter uma arquitetura para que possa ser realizada desde o desenvolvimento até a implantação. Eu trago na tela para vocês essa página, esse desenho, ele foi abstraído do documento da IBM, ou seja, não foi criado, tá? Ele é abstraído mesmo no documento, onde nós temos uma camada de servidor, onde nós temos o desenvolvedor, que ele vai estar aqui com o role designer. Deixa eu pegar o zoom para vocês. Então, nós temos o desenvolvedor, que ele vai estar trabalhando desde que seja com a versão inglesa, se ele optar, né, na versão portuguesa com o role designer, que é uma IDE da família do Eclipse. Fora ele, nós temos o servidor, onde nós vamos ter o role execution para poder executar as regras, o decision warehouse, um processo de monitoramento e a simulação de testes. Todo esse pacote faz parte do Decision Server que nós temos dentro do motor de regras. Acima da camada dele, nós temos o quê? A parte de gerenciamento. Essa parte de gerenciamento, ele faz integração com o Business Console, Enterprise Console e o REST Console. É basicamente o nosso servidor que a gente vai estar fazendo o teste, né, da inserção dos códigos para saber se nós tivermos toda a visibilidade dos processos. E dentro desse cara, né, um pouquinho antes desse cara, temos o Decision Center, que é a interface web que a pessoa que vai estar gerenciando as regras, ela vai estar manipulando, criando as changes para alteração das regras, enfim. E dentro dele nós temos um controle de versão, né? Como eu estava falando com o Jonas um pouco mais cedo, seria bacana a gente ter uma segunda rodada para que a gente possa explorar bastante o Decision Center, porque nós temos um ciclo de vida também para controle de versionamento dentro do Decision. Por exemplo, eu criei uma change para alterar a regra da idade da pessoa, de 20 anos. E amanhã pode ser que a gente tenha que voltar para 18 anos. Não necessariamente eu posso entrar, criar uma nova change e recriar essa regra para 18 anos. Eu posso voltar à versão anterior, onde eu só alterei a idade do meu cliente. E posso fazer o deploy desse processo de uma maneira muito rápida, em menos de 10 minutos, pode-se dizer que o teu sistema já está operando normalmente com a alteração da regra. Então, ele tem um controle de versionamento muito forte, que é uma das qualidades do Decision Center. Temos também controle de artefatos de decisão e todo esse controle de acesso. Por que o controle de acesso? Dentro do Decision Center, tem como nós controlarmos os acessos por pessoa e por projeto. Por exemplo, eu tenho o Fábio, que ele faz parte de RH, e ele vai acessar somente do Decision Center os motores de regras que forem responsáveis por RH. Aí nós temos o Jonas, que ele faz parte, vamos colocar, de compras, onde ele vai ter acesso com o usuário dele, a senha dele, somente aos motores que foram desenvolvidos para a área de compras. E aí nós temos a Juliana, e a Juliana foi a nossa desenvolvedora, ela é administradora do ODM também, ela faz parte da empresa e ela tem acesso a todos os motores de regras, porque ela é administradora. Então, nós temos todo esse controle de acesso também facilitado dentro do Decision Center. E aí eu trago para vocês a estrutura da arquitetura dele. Antes da gente poder iniciar o processo, nós temos o nosso desenho, que normalmente é feito pelo arquiteto ou a pessoa responsável, né, por estar implementando o motor de regras. E tirando isso, nós temos também dentro do motor de regras, se for necessário, uma criação de fluxo, que basicamente é um reflexo da arquitetura que foi desenhada no processo. Temos a engenharia, que temos o desenvolvedor, que é responsável pela integração, o desenvolvedor, que é responsável pela escrita e o desenho das regras de negócio,
Nesse caso, são os artefatos iniciais das regras, ou seja, aquelas informações necessárias para que seja carregado a primeira versão do motor de regras, para que ele possa sofrer novas alterações pelo time. Temos quem vai criar e configurar os projetos, também delegando todos os acessos, como eu mencionei, e essa pessoa é o administrador do Decision. Temos também um gerente de segurança. Normalmente, esse gerente de segurança recai as atividades com o pessoal de infra também, porque é responsável por fazer desde acompanhamento de patches e seguranças e instalação também de versões mais atualizadas e, além do mais, configurar e associar todos os usuários de acesso. Além disso, temos o administrador do Decision Server, que vai ser a pessoa que vai ser responsável pelo que a gente chama de RES. E, acima desses processos, temos o Owner, que é a pessoa que vai ser responsável por aprovar a regra e fazer o deploy em produção. Ah, Fábio, mas pode ser a mesma pessoa responsável? Pode. É uma boa prática? Não. Por que não é uma boa prática? Porque normalmente é importante que uma pessoa revise se aquela regra foi escrita de maneira correta. Beleza? E ainda eu trago um outro desenho que faz parte também do documento oficial da IBM, onde ele descreve todo o ciclo de processos, desde o desenvolvimento do role designer até a gente chegar dentro do Decision Center, que é a parte do console, tá? Então, basicamente, isso eu acabei explicando um pouquinho no slide anterior, mas eu deixei para poder falar sobre o arquiteto. O arquiteto ele é o responsável, tá, por manipular toda a ideologia da implantação da regra de negócio dentro do ODM. Por quê? Ele é uma pessoa que deve ser fortemente, com conhecimento forte, né, de regras de negócio para saber o que ele vai colocar dentro do desenho do motor de regras ou o que ele vai tirar dentro do desenho de motor de regras. Normalmente, o arquiteto, dentro de uma transformação digital ou dentro de um processo de RPA, ele que vai ser responsável por falar, ó, essas regras nós vamos colocar dentro do motor, porque vai ser fácil alteração, e essas regras a gente vai deixar dentro do robô, que são os processos do robô. Então, ele é a parte responsável por fazer essa interlocução entre todos os processos. Eu comentei mais cedo sobre o ciclo de vida do motor de regras. É um ciclo de vida, basicamente, do que a gente já está acostumado a ver e que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. Tudo envolve um ciclo de vida, onde você tem que criar, desenhar, criar, processar, desenvolver, testar e entregar. Dentro do role designer, dentro do motor de regras, nós temos esse processo também, onde nós vamos ter a parte da descoberta das regras, que é aquela parte que eu comentei com vocês do diálogo, né? Vamos saber as regras que estão dentro da aplicação, as regras que o cliente espera que seja colocado, ou seja, muitas das vezes é uma correção daquela regra que está dentro da aplicação, e não menos importante, ou até mais importante, aquela regra que está dentro da gavetinha da pessoa que trabalha com regras de negócio. Temos quem vai analisar essas regras, temos quem vai fazer a parte de modelagem dessas regras, o autor dessas regras, quem vai validar e quem vai ser responsável pelo deploy. Então, toda essa prototipagem, todo esse enlace do motor de regras, ele faz parte do desenvolvimento e do ciclo de vida do motor. Então, por mais que a gente fale ODM, ele é simples, ele pode ser simples, mas ele pode ser complexo. Se a gente utilizar da maneira errada, ele pode ser uma ferramenta gigantesca, ou ele pode ser aquela ferramenta que a gente não vai ter uma usabilidade perfeita e o nosso cliente ele vai falar, pô, não serve o motor de regras porque eu quero, né? Vamos tirar esse camarada, porque o preço para a gente poder manter ele é muito alto. Por isso é importante o diálogo. Dentro desse ciclo de vida, nós temos a organização, ou seja, todo aquele roadmap, nós temos todos os controles, a validação do ciclo de vida, a parte de planejamento dos deploys, os processos de entrega, temos os processos de decisões, ou seja, nossas modelagens das decisões, e depois de feito tudo isso, nós temos a parte de suporte, que é aquela pessoa que vai estar trabalhando com as melhorias das regras e criando os novos processos de inclusão. Dentro da governança, é importante a gente trazer esse desenho, de novo, é mais um desenho que eu estou tirando ele do material oficial, tá, da ferramenta, para que fique claro que não é apenas uma pessoa a responsabilidade total do motor de regras.
e existe uma governança, como todo software, recai esse processo. Nós temos o desenvolvedor, temos quem vai escrever essas regras, temos quem vai administrar essas interfaces dessas regras, temos quem vai analisar as melhorias, temos a integração ainda do arquiteto e temos a pessoa que vai ser responsável pelas políticas de segurança. Tudo isso, todas essas pessoas fazem parte da governança de decisões do motor de regras. Normalmente, nós já temos todas essas pessoas trabalhando, basta apenas a gente poder nomeá-las, né, com as funções necessárias para que a gente possa ter o sucesso do desenvolvimento. Para poder entender melhor, né, a minha ideia era passar isso em 20 minutos, acredito que eu consegui, trazer um pouquinho do código para vocês verem como que a gente faz o nascimento desse motor de regras. Alguém tem alguma pergunta dessa parte, né, importante que a gente acabou falando um pouco sobre os conceitos do motor de regras, sobre os processos e a importância da gente poder ter o que a gente chama de diálogo antes do desenvolvimento? Fica à vontade de liberar o microfone, tá, pessoal? Se o pessoal quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha aí ou mandar sua pergunta no chat também, fiquem à vontade, tá? Sem vergonha, Não, pessoal. não se acanhem de perguntar, porque assim, a gente tá no... A ideia é a gente trocar ideia, ou perguntar, Exato. questionar, né? Quando a gente fala de motor de regra, né? Geralmente fala motor de regras, ou gerenciamento de decisão, né? Ou ODM, ou tem outros nomes, né? No mercado, ou são soluções que a gente conhece em vários players, né? Então, tem o motor de regra da Oracle, tem o motor de regra da IBM, tem o motor de regra do Red Hat, por exemplo, né? Então, assim, tá? A gente tem várias infinidades de soluções, tá? Eu acho que é importante a gente tentar alinhar o que é possível ou não, né? E se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente responde, senão a gente já segue, tá? A gente não parar muito no horário, mas não se acanhe, pessoal. Estamos aqui para trocar ideias. Acho que tinha alguém que ia perguntar aí. Pode falar. Eu ia, cara, acabei perdendo o fio da meada aqui, não escrevi. Mas a ideia, Fábio, eu queria só entender um pouquinho melhor ali se esse ODM a gente consegue utilizar como manipulador de massa de dados em questão de testes ali. Eu vi que ele é proporcional a utilizar o RPA ali. Como é que seria direito esse gerenciamento? Eu consigo gerenciar a regra, né? Para massas de dados específicas, utilizando uma automação, ou eu só controlo a regra de negócio em si? Eu vou explicar, eu vou dividir a tua pergunta em duas. É Walter, Uhum. né? Isso. Vamos lá. Hoje a gente tem um motor de regras, onde a gente está desenvolvendo, e a gente pode fazer um teste de massa de dados. Que tipo de teste? Saber se ele vai estar trazendo o resultado esperado, tá? Por exemplo, vou trazer aqui na tela para vocês, tá? Esse é um teste que eu fiz, tá, com o cliente, onde ele me passou uma massa de dados. Por exemplo, essa sequência aqui, ela estava com 2.500 dados, onde ele me passou os dados esperados, o que o sistema atual dele respondeu, né, na classificação. E aí eu peguei essa planilha, né, rodei essa planilha no Decision para poder obter as respostas. E aqui eu tenho as classificações. E aí aqui tem um incremento, né, que eu criei, só uma inteligênciazinha para não ficar pintando. Então eu fiz um macrozinho só para poder falar o que saiu igual e o que saiu diferente. Isso a gente não pode levar como parâmetro de assertividade. Por exemplo, não, se o cliente falou que a resposta é essa daqui, se o meu motor de regras que eu desenvolvi não deu essa resposta, ele está errado. Na realidade, ele não tem que ser 100% correto, porque ele tende a corrigir o que o sistema legado tem, que é aquela regra que está dentro da gaveta. Tá? Então, eu peguei uma massa de dados real, executei 2.500 dados, isso aqui ele executou em fração de segundos,
E aí eu vim fazer análise junto com o pessoal de negócio. E essa análise me mostrou que, dos 2.500 dados, 2.100 o resultado foi igual, ou seja, 86,37%, que é exatamente a planilha me apresentou. Ele deu diferença em 211. Essa diferença analisada quer dizer que ele corrigiu o sistema atual. Então, eu posso muito bem catar essa diferença da correção e somar com o resultado atual. Então, o meu motor de regras ele teve 94,8% de aceitação. Ou seja, ele foi exato em quase 95%. Por que que ele não foi exato em 95%? Porque nós tivemos 130 processos que não existia um tipo de mapeamento que foi para análise manual da operação. Sempre vai ter alguma coisa, tá? Que eles vão ter que fazer uma análise porque o ODM não teve regras. E é exatamente esse possível manual que a gente chega à conclusão de que teve regras que não tinham mapeadas, que possivelmente poderia acontecer. Então, eu posso pegar essa massa de dados e fazer essa conferência. Isso também serve quando a gente vai fazer uma atualização de regras. Por exemplo, eu vou alterar uma regra sensível. Eu quero saber se essa regra sensível ela vai piorar a situação atual ou não. Eu posso utilizar desse ferramenta para fazer uma simulação onde eu vou ter uma métrica, né, da minha alteração, o que ela vai impactar antes de eu fazer o deploy. Tá? Não sei se te respondi. Essa é a primeira parte. A segunda parte que eu vou te dizer é que ele não serve como parâmetro de tudo que passou. Tá? Eu não posso pegar tudo que rodou no ODM e falar assim, agora eu quero que o ODM ele crie uma métrica para mim como um BI. Tá? Isso ele não vai fazer. Mas antes de fazer uma alteração, eu posso fazer uma simulação para saber se vai dar certo ou não. E antes de eu colocar o ODM em produção, eu posso pegar a massa de dados reais e jogar nele e fazer um depara para saber onde está certo, onde está errado, por que está errado, se o ODM corrigiu ou se foi a regra que foi passada que estava de maneira incorreta. Respondi, meu querido? Respondido. Obrigadão, cara. Opa! Mais alguma Mais alguma pergunta? Assim, eu acho que um ponto também que a gente tem que falar, né, do ODM, né? Assim, como é que eu consumo o ODM, né? A gente vai mostrar, né, na prática Exato. como a gente constrói, mas tipicamente ele é como se fosse uma API, né? Eu vou entregar ele para os meus sistemas ou para os meus canais, né? Ele pode ser considerado como algo que eu posso atender vários canais simultaneamente, porque você vai consumir essa função, essa regra, né? A partir de uma API de integração, seja ela REST, né? Ou até web service, se o sistema for um pouco mais legado, né? Então, assim, em vista disso, eu consigo integrar ele com uma gama de produtos, né? Uma gama de soluções, inclusive as ferramentas de RPA, as ferramentas de BPM também. Então, a gente tem clientes que usam, são fortemente ligados um processo BPM e um motor de regras de alta aprovação. Por quê? Ele vai fazer, cada um faz o que mais conhece, cada um faz o que tem de melhor. Então, sim, a orquestração de processo vai identificar lá um caso que precisa ser avaliado sob autoaprovação, vai coletar dados de birôs, vai enviar para o ODM e o ODM vai classificar ele e entregar uma aprovação, uma reprovação e demais detalhes, que aí o processo vai ou terminar automaticamente ou cair no análise manual. Tá? Então, sim, alguns detalhes de consumo tipicamente são através de uma API. Tá? Fábio, vamos lá. Perfeito. Esse teu comentário me levou agora. Quando eu estava no IBM, eu fiz uma apresentação para o pessoal do Chile. O pessoal comentou que, então posso dizer que o ADM é o meu Google particular? Eu achei muito interessante, porque é assim. A resposta é assim, ele é basicamente seu Google particular. Então, vai perguntar alguma coisa e vai obter uma resposta. Né? E como o Jonas comentou, ele pode ser integrado por N cenários. Né? Lá na IBM, a gente fez a integração desse camarada com o Watson. Né? Então, a gente tinha a inteligência do Watson, que independente do que ele precisava saber, né, ele ia até o motor de regras e obtinha a resposta.
né? Existe um motor, um navio autônomo, se não me engano, chama Widfly, alguma coisa assim, da IBM, onde ele é pilotado de maneira autônoma e as regras de negócio dele é feita com o ODM. Então, assim, ele tem toda aquela regra marinha tal, tá dentro do motor de regras. Agora eu vou te fazer uma pergunta, se vocês conhecem, Fábio. Um dado curioso que eu já ouvi falar, né? Mas, tipo, pode ser, né? Mentira, né? Ah, Que a Loteria Federal passava por máquinas de ODM. Eu Sabe disso ou ouvi, não? eu ouvi algo semelhante, tá? Eu vou até falar o nome da pessoa, do Thiago, mas, assim, eu nunca vi. Então, é conversa de corredor, né? Eu ouvi que tanto que a Caixa Econômica Federal, ela tem vários processos que envolvem motor de regras do ODM, né? Eu Sei sei que que a Azul tem, né, para as tomadas de decisões, para testes de simulação, né, ela tem um motor de regras. Eu sei que a Porto Seguros, ela usa fortemente o motor de regras, e a Porto comprou diversas outras empresas, então todas as regras que vocês vão fazer pela Porto Seguro, qualquer contratação, vai passar pelo motor de regras do ODM. Isso aí eu te falo com certeza, porque eu conheço o projeto. Ele era lá da IBM antes. Nem todas, Fabião, nem todas. E tá Não, em projeto lá também com RPA, mas nem todas. ah, Mas é? algumas, sim, a gente tem um time lá agora. Ah, que bacana, Com o Kremer porque e com o Rodrigo Abdala. Não sei se eles estão aí, mas eles estão mexendo com a RPA lá. eu conheço o projeto da Porto quando ele estava com a IBM, e quando eu cheguei da IBM, esse projeto foi para a Meta, Uhum. né? A Meta até tentou me levar embora na época, e eu não fui. E depois disso, né, ele foi para uma outra empresa que eu também conheço, já tive proposta deles, e eu sei que eles estão trabalhando fortemente nessas melhorias, né? Eu sei que a Porto ela comprou vários cenários e eles usam fortemente o motor de redes do ODM. Se é só o ODM, eu não sei, mas eu vi vários projetos deles com motor de regras, e eles usam de verdade, é forte mesmo. Bom saber dessa informação. Vou encher o saco lá do nosso amigo de TI. Pode encher, pode encher. O Valeu. projeto, eu conheço muito bem aquele projeto até. Bom saber, Fábio. Assim, para a galera de dev, tá? Eu acho que vocês sabem, como bom instrutor, a gente começa pelo Olamundo, tá? Então, eu, para a comunidade, eu tenho um motor de regras em Olamundo, né, o nosso famoso Hello World, onde eu tento trazer de uma maneira didática exatamente o que o nosso amigo Jonas comentou. O que nós temos na nossa chamada REST ou na nossa chamada XML? Né? A gente tem a nossa request e a gente espera uma response. Basicamente, é o motor de regras. Tu faz uma pergunta e vai esperar uma tomada de decisão, ou seja, uma resposta. Tá? Lembrando que o motor de regras ele não é aquela regra de ação, só para a gente poder sintetizar, a regra de ação são aquelas regrinhas que especificam ações ou condições específicas do negócio. Regra de processo é aquela que vai definir aquele fluxo de atividade do processo de negócio. Essas duas regras não cabem dentro do ODM. O ODM é regra de negócio, ou seja, se aquelas políticas, aquelas práticas, a gente pode considerar como práticas empresariais, tomadas de decisões, ou seja, tudo que vai envolver algo que possa ser alterado de uma maneira rápida é o nosso negócio, ou basicamente que envolve dinheiro. Tá? Então, aqui só como exemplo, tá? Depois tem um projeto para vocês, a gente está criando, né, um objetinho chamado nome, a gente vai passar uma senha. Se essa senha estiver correta, se este nome estiver correto, ele vai devolver a mensagem para nós, Olá Mundo. Basicamente, uma tomada de decisão. Então, se eu não passar os dados corretos, eu não vou receber essa resposta. Isso é um ODM? Não é um ODM. Isso é apenas um Olá Mundo para a gente poder praticar. Tá? E aqui eu trago para vocês, né, como que foi feito também a verbalização, como que ficou a regra. Se o seu nome da requisição, para fazer a requisição aí do Ciência, e a sua senha da requisição é 1, 2, 3, 4, vai apresentar a mensagem. Então, é basicamente o que a pessoa vai estar fazendo. Esse apresentar é o nosso salt, é o console.log, para quem é de C#, mas no caso a gente faz uma atribuição. Tá? Essa atribuição ela também cabe uma verbalização. Ou seja, toda essa linha aqui, toda essa frase, ela cabe à nossa verbalização. Eu posso deixar da maneira de uma frase que a pessoa vai ler
e vai saber o que ela vai estar escrevendo, tá? Depois eu vou apresentar esse projeto. E aí nós temos aqui um projeto que eu já deixei um pouco mais complexo para a comunidade, onde eu sempre trago ele em treinamentos também, onde nós temos a requisição, que é essa parte do request, tá? Os nomes das classes estão sugestivas para poder ter um entendimento maior e melhor, né? Então, a gente está tendo o nome do produto, a descrição do produto e o fabricante. Nós temos a exceção do produto, ou seja, o processo que eu vou ter da minha regra, e eu tenho a minha resposta. Tá? Então, aqui eu desenvolvi ele dividido em 3 camadas, né? Então, ele não é um monolito, obviamente. Então, basicamente, é um desenvolvimento normal, um desenvolvimento natural, um desenvolvimento do famoso back-end, só que ele é aquele Java mais antigão, tá? É aquele Java cruzão mesmo, das antigas, tá? Ele não é o Spring Boot, como a gente está acostumado agora, o JSP, se a gente pega um pouco mais legado, Prime Faces e tal. O conhecimento que ele requer é aquele reconhecimento, né, root, vamos colocar assim, das pessoas mais novas, tá? Mais nova ficou legal. E aqui é como ficou a nossa escrita, tá? O nome do produto e a descrição do produto e o fabricante é o nosso famoso se e se não, ou if else, tá? É a nossa tomada de decisão. Temos o então, o nosso if else e temos o nosso se não, tá? Então ele basicamente é esse punhadinho de if else, só que de uma maneira um pouco mais objetiva, tá? Como comentei para vocês, temos desenhos de arquitetura de fluxo. Nesse desenho aqui, eu tenho 2 fluxos de regras, que é para a gente poder testar, um fluxo com tabela de decisão e um fluxo com tomadas de decisão com regra de ação. Por que tabela de decisão? A gente pode exportar essas tabelas de decisões para o cliente. Então, ele vai incluir as regras, dependendo da análise, dentro de uma planilha em Excel. Então, eu posso criar regras dentro de uma tabela. Essa tabela ela vai ser exportada em formato de Excel. A pessoa vai escrever as regras nesse arquivo. Depois, ele vai carregar esse arquivo no motor de regras e as regras já vão aparecer magicamente lá. Então, assim, fica muito mais prático do que fazer uma solicitação ou uma inclusão de processos e regras de negócio, né, gigante. Por exemplo, eu vou criar, nesse produto, eu vou ter 20 mil produtos. Então, você não vai criar uma regra de ação para cada processo. Pode ser acordado na arquitetura e na engenharia do motor, e vamos trabalhar nesse cenário com uma tabela de decisão, que ela é mais didática para a operação, e aí a operação pode extrair essa planilha, adicionar todos os processos e incluir essa planilha de tomada de decisão dentro do motor de regras. Dando uma olhada na prática, ele é basicamente assim. Eu vou trazer para vocês um projeto que eu estou trabalhando. Eu posso até mostrá-lo para vocês, porque ele, por hora ele está sendo ainda um projeto de desenvolvimento, então não tenho regras do banco dentro, tá? Essa é a estrutura da arquitetura do nosso motor de regras, onde eu tenho uma validação dos dados, como boa prática, né? A gente sempre faz uma validação dos objetos para saber se o que está recebendo no motor de regras condiz com o que ele vai precisar para poder seguir o fluxo. E a partir daí eu tenho todos os meus inícios de tomadas de decisões. Tá? Então, dentro de cada caixinha, eu tenho regras escritas, ou regras de ações, ou tabelas de decisões. Por exemplo, destino do título. Eu tenho uma tabela de decisão, onde eu vou estar descrevendo qual vai ser o destino do meu processo. Isso é uma planilha em Excel que eu vou exportar. Que tipo de planilha de Excel? Deixa eu pegar para vocês. Deixa eu dar um pulo para trás. Assim, ela é uma planilha em Excel, onde a gente vem aqui, está literalmente a regra que eu escrevi lá no meu motor de regras. Tá? E aí aqui a pessoa pode pegar e colocar o que ela quiser. Né? Por exemplo, vou
aumentar esse cara, né, eu vou colocar até aqui, ela já incluiu todas as regras dela. Ela basicamente vai salvar essa planilha e carregar dentro do motor de regras de novo, tá? De uma maneira bem mais prática. Então, ele gera essas planilhas, né, que são as nossas tabelas de decisões, onde o cliente ele vai incluir dentro dessas tabelas as regras contidas, baseadas no que foi mapeado previamente no nosso diálogo com o cliente, tá? Então, de uma maneira bem simples, esse motor ele é composto de várias tabelas de decisões. Por quê? Ele está fazendo uma classificação de título, tá? Por que uma classificação de título? O motor de regras a gente tem que ter em mente, como disse o pessoal do Chile, ele é o nosso Google particular. Uma pergunta exige uma resposta. Ah, eu posso passar uma lista de perguntas para o motor de regras? Posso. Ele serve para isso? Não. Vou pegar uma lista de possíveis compradores de veículo e querer saber se todos eles vão ser aprovados ou vão ser reprovados. Eu tenho que tratar todas as chamadas de maneiras individuais. Cada cliente é um processo, cada solicitação é um processo. Mas o que difere do motor de regras, nesse exemplo, que é uma classificação de título, eu posso trazer em cima daquele boleto, daquele borderô, quais foram as regras que ele aprovou e quais foram as regras que ele reprovou. Como o Jonas comentou, ele vira uma chamada REST, onde a gente faz um post de um JSON mesmo, e nós obtivemos a resposta, que vai ser o nosso response, ou seja, o que o robô vai consumir, ou que a interface que vai estar sendo integrada vai consumir, ou que o BAL vai consumir, ou que o Watson vai consumir, enfim, tá? Então, a gente tem a resposta. Por exemplo, aqui a gente tem nossa lista de aceite, e aqui nós temos a nossa lista dos dados que foram aprovados. Então, eu percorri, ele reclassificou todos os meus processos e ele trouxe para mim, na resposta, o que ele aprovou e o que ele rejeitou. Foi uma tomada de decisão baseada em uma requisição. Tá? O ODM ele pode integrar com o banco de dados? Pode. Ele serve para isso? Também não. Porque um problema de banco de dados vai recair a culpa sobre o motor de regras e nós vamos ter uma lentidão extrema dos resultados. Por exemplo, a gente tem que trabalhar sempre com nível baixo de resposta, né? Eu, particularmente, eu tento chegar no máximo a 300 milissegundos. Passou de 300 milissegundos, numa chamada de cascata, eu já vejo que tem algum problema, ou seja, meu motor não foi feito muito bem. O que a gente trabalha hoje a menos de 300 milissegundos? Requisição de middleware, que é algo que tem uma chamada, uma constante chamada muito grande. Então, hoje eu tento fazer com que todos os meus motores, as requisições sejam abaixo de 300 milissegundos numa chamada de cascata. Nesse caso, por exemplo, ele está me dando uma média de 79 milissegundos. Por enquanto, ele ainda está bom. Tá? Então, esse é um exemplo do que a gente está fazendo. Não tem integração com o banco de dados, eu tenho um robô que ele busca esses dados do banco e alimenta a minha requisição. Ah, mas eu quero que a resposta do ODM seja imputada do banco de dados. Ele pode fazer isso? Pode. Ele serve para isso? Não. A gente não tem uma tomada de decisão que a gente vai até o banco de dados, tá? E a gente faz essa validação, faz essa inclusão. Isso não é tomada de decisão. Isso é uma regra de ação, uma regra de processo, talvez, mas não uma regra de decisão. Eu não tenho como decisão fazer uma inclusão do meu resultado no banco de dados. É a primeira perguntinha que a gente tem que fazer quando a gente vai abstrair ou criar o nosso motor de regras do ODM. Um outro exemplo, né? O meu ODM, ele pode mandar e-mail? Pode. Eu fiz isso e eu deixei para a comunidade. Ele serve para isso? Não. Novamente, ele vai utilizar de uma integração externa que a gente vai trazer uma falha para ele. Lá na frente, essa integração pode se tornar obsoleta e eu vou ter que voltar minha camada de desenvolvimento e fazer uma alteração de biblioteca que não faz sentido porque não é uma regra de negócio. Então, a gente tem que ter como desenvolvedor de regra de negócio ou compreendedor do título do negócio, saber o que nós vamos ter que fazer ou não para incluir dentro do modelo de regras e ter a melhor performance
do motor de regras hoje, tá? Na inclusão, ou seja, na integração com o RPA, ou seja, na integração de uma transformação digital ou de uma integração com Watson, com cognitivo, seja o que for, ou com BAL, né? A gente tem que ter aquela certeza que dentro dele só vai estar as nossas tomadas de decisões. E aí, o que acontece dentro desse processo? Ele faz a nossa classificação como motor de regras, tá? Onde todas essas regras podem ser alteradas a qualquer momento pelo responsável das tomadas de decisões de regras de negócio, e eu tenho uma saída com os dados. Tá? Uma boa prática que eu posso comentar com vocês, que a gente pode deixar no motor de regras, é a criação de um log. Então, toda vez que a gente executa o motor de regras, nós podemos deixar dentro dele um log, onde a gente vai estar descrevendo tudo que ele passou, tá? E validando todos os processos dele até a aprovação, até a etapa final. Por que isso é importante? Isso é importante para poder amarrar aquele processo da pergunta, né, que o robô ou que o nosso sistema está fazendo com o que foi respondido versus o que ele fez nas tomadas de decisões. Por exemplo, hoje, eu tive uma chamada, né, com o João, que é uma pessoa responsável por regras de negócio do banco, e ele falou, Fábio, teve um motor que ele não deu o resultado esperado para ele. Aí eu reprocessei esse motor com o Rule Designer, peguei a estrutura, fui até o Decision Server, peguei o ID dele, o Decision ID da execução do robô, e peguei a estrutura. A estrutura estava idêntica. Tinha todos os cálculos que o motor de regras fez. E aí a gente viu que ele estava deixando de fazer um cálculo, e o motor de regras fez esse cálculo que ele deixou de fazer, e ele fez essa correção, ou seja, o score que foi apresentado estava ok. Do ODM, não o que ele esperava da classificação do sacado, do cedente. Então, isso é importante, senão ia ter que colocar um breakpoint, voltar para o desenvolvimento e fazer um depara. Hoje a gente tem como ler automaticamente toda a estrutura de que passou o motor de regras. Porque a gente está fazendo a implementação do motor de regras com automação, com uma hiperautomação ou com uma transformação digital. Então, a gente está evitando que ele volte para o desenvolvedor e a pessoa de sustentação ela possa fazer a análise visual por um log de erro. Tá? Nossas classes Java, ela basicamente é o modo root, tá? Que eu comentei com vocês. Eu costumo seguir, eu até oriento a seguir uma estrutura de pacotes, como se fosse um padrão MVC mesmo, para que a gente possa ter ideia do que são as nossas classes. Se eu trouxer para vocês o nosso Olá Mundo, que foi o que eu criei, eu tenho um pacote ODM, onde eu criei as nossas duas classes. Esse pacote é o nosso pacote Java. Esse Zon é o pacote Java que a gente está utilizando. A camada superior é a camada que tem a instalação do plugin do motor de regras na versão que a gente precisa que seja trabalhada para que a gente possa manipular as nossas regras de ações. Então, assim, tem a parte do Java, quando a verbalização é portuguesa, que precisa que seja um desenvolvedor com conhecimento de Java para poder fazer essa parte até fazer a integração. E a gente chegar até o Decision Server, Center, perdão, que é onde vai ter todos os deploy do nosso projeto. Que tipo de deploy? Esse deploy aqui. Conectada. Usuário é usuário de administrador, então eu vou ter acesso a todos os projetos que eu já fiz ou eu refatorei aqui. Então, nós temos todos os projetos que hoje o Banco ABC tem, por exemplo, no meu usuário de acesso. Tá? Então, hoje, esse é o último projeto que eu estou trabalhando, mas nós já tivemos o Mega 1 que foi entregue, então todos esses são projetos entregues que hoje tem como motor de regras o ODM no ABC. Então, essa é literalmente a plataforma que o operador ele vai estar utilizando. A interfacezinha que eu comentei com vocês. Tá? Esse é o que ele vai acessar com os usuários dele para ele poder alterar.
as tabelas de decisões estão todas aqui. Todas as tabelas que compõem o projeto. Eu mostrei para vocês a extração. É a mesma tabela, a mesma planilha, onde a pessoa pode baixar a planilha, alterar. Aqui ela baixou. Ela pode alterar, depois ela pode fazer o deploy novamente da planilha em Excel. Tem que ser a mesma planilha do motor, porque ela tem as regras já amarradas nas colunas, tá? Então, assim, mas é um Excel normalzão mesmo, que a gente passa a ter como acesso a eles. Dentro desse cara, a gente tem também a estrutura da nossa arquitetura. Essa arquitetura que está dentro do Role Designer, tá? Onde aqui também mostra quais são as regras que eu tenho. Eu quero alterar a regra. A gente vai lá e altera. Vou em editar. Eu tenho a condição de acessar todas as regras e alterá-las. Tá? Então, assim, é tudo muito mais prático quando a gente está manipulando o processo pronto já da nossa aplicação, do nosso motor de regras. Então, essa é basicamente a telinha que a operação vai estar utilizando. E aí ela fez tudo bonitinho, ela vem em implementação e ela faz o deploy. Quanto tempo leva o deploy? É rapidinho. Ô, Fábio, mostra também a parte de teste que tem dentro da ferramenta aí. Opa, beleza. Acho A que é parte de interessante Pessoal, mostrar. vamos deixar isso para o próximo dia, Já deu nossa porque hora, verdade. já deu nossa É hora verdade. aqui. O pessoal Show. vai ficar bravo com a gente. Tá, Não, tem uma perguntinha aqui que o Rodrigo Antunes perguntou, rapidinho. Se é possível cascatear as regras. Isso a gente consegue mostrar, né? exato. Na próximo reaproveitamento, herança, né? Qualquer coisa que Uhum. o Java puder, né, explorar no projeto. E a gente pode mostrar depois. É Javão, né, o Jonas? É o nosso É, velho grande amigo Javão. Tá? Esses dois projetos que eu mostrei para vocês, ele está no meu Git, pode baixar, mexer, manipular à vontade. A demo, né, exatamente essa que eu passei o overview para vocês de como que foi feito, tá? O que eu acordei com o Jonas, né? Eu desenvolvi um projeto desse final de semana onde ele tem basicamente alguns processos que eu entendo que sejam sensíveis para o nosso desenvolvimento de motor de regras. Criei-se um template, que é exatamente esse que está da tela, e esse vai ser, esse projeto vai ser entregue ao Jonas, né, para que ele possa compartilhar com todos os desenvolvedores, bem como os projetos que eu já tenho, para que a gente possa estar já nivelando um pouco o nosso conhecimento antes de mais nada. Então, essa foi uma ideia que nasceu mediante esse evento, a gente acabar criando um template com, né, uma maneira que eu já venho atuando já há alguns anos, e por enquanto está dando certo, e a gente vai refinando com o formato da GFT. Esse projeto ele já foi refinado com a metodologia que o Vander estava trabalhando quando eu vim para cá, então a gente acabou já fazendo umas adaptações nesse template, tá? Esse ficou um pouco mais forte. Então aqui temos as classes que eu estava explicando para vocês, temos a camada do Zon, a camada da verbalização e a camada do Zon, essa primeira, a camada do Bom, que vai ter a nossa verbalização e a nossa modelagem dos dados, e a nossa última parte, que é a nossa parte de regras de negócio. Então, temos as três camadas super distintas. Em alguns cenários, a gente pode pegar o bom dentro da camada do desenvolvimento de regras. Então, vai do desenvolvedor, se ele quer abstrair ou não. É opcional também. Para poder fechar, eu trouxe um importante saber, tá? O importante saber é um procedimento que eu deixei no GitHub de como a gente transforma o Eclipse Luna ou o Eclipse convencional para português, para a gente poder trabalhar com ODM, está disponível para todo mundo. E assim como qualquer tecnologia, eu sugiro e oriento a todos não se prenderem em Stack Overflow, tá? Documentações do motor de regras, de preferência para as documentações oficiais, tá? Então, eu estou da última versão que a gente tem hoje em desenvolvimento, que é a 8.12. Né? Para quem é desenvolvedor, no meu GitHub eu tenho o Eclipse Luna, que ele é super antigo, não é fácil baixar, então eu tenho ele disponível lá para quem quiser baixar e brincar com ele também, e também o procedimento do português. Para quem trabalha com o Eclipse ODM 8.11
obrigatoriamente temos que utilizar do Eclipse da versão junho de 2020, para quem vai trabalhar com ADM 8.12, ou seja, a última versão, obrigatoriamente nós temos que estar com a versão de junho de 2022. Somente nessas versões, pelo menos que eu tenho conhecimento, que a gente instala o plugin do ADM e tem todas as funcionalidades, porque são as IDEs oficiais que a IBM, né, orienta a utilizar. O último comentário. Hoje, né, o dia do nosso início das palestras da comunidade, é o dia que a gente está se despedindo também na versão 8.10.5 do ADM. Tá? Essa versão está deixando de ter suporte da IBM na data de hoje. Nós só temos na versão com LSTR, ou seja, Long Time Support, a versão 8.11, e quando ficar pronta a versão 8.12, possivelmente ela entra em operação com LSTR e começa a contar o período de validade da 8.11, que normalmente é de 2 a 3 anos. Tá? Então, hoje a gente está aproveitando o nosso início de trabalho, né, com a comunidade e se despedindo também do ADM 8.10. Ficou bem sugestivo essa data de hoje, né? Então, a gente inicia um e fala tchau para o outro, né? Eu, da comunidade, eu trabalho como Educa Ciência, né? Tá na tela para vocês, tanto o meu LinkedIn como o do Educa, que é a página que eu administro, que a gente faz palestra com a comunidade. O Explorando TI tem várias lives, várias palestras que eu já fiz, e no GitHub, que é o meu pessoal que eu utilizo como Educa Ciência, tem todos os projetos de ADM que eu já fiz, tem todos os artigos que eu já escrevi, e link para todas as lives, tá? Essa é a playlist. Para quem gosta de ADM, é apenas alguns dos materiais que eu tenho disponível para a comunidade. Tudo em português, tá? Desde as 3 palestras aqui do canal de cima, como os projetos que eu já fiz, tudo em português, né? Super didático para quem quer aprender. Dúvidas, pode me procurar também por aqui, que a gente está em casa na GFT, ou chamar no WhatsApp, enfim, não tem problema algum com isso. E só para poder finalizar, eu queria agradecer a oportunidade, tanto com o André e com o Jonas, que eu recebi o convite de estar abrindo o evento, né, dando o pontapé inicial. Para mim é uma honra falar de Java e ODM, que é algo que, sou super apaixonado. Então, na tela está aí o meu e-mail da GFT, o meu celular, e só tenho a agradecer, literalmente. É muito conteúdo, faltou bastante coisa. A ideia era um overview e trazer um case real de para vocês, que eu estou trabalhando, para vocês verem o poder desse camarada. E a ideia é, num próximo, a gente fazer algo bem mais prático, né, um mão na massa mesmo, assim, para que vocês possam ter uma ideia das integrações que a gente vem fazendo com o ODM. Né? Se tiver alguma pergunta, pessoal, fica à vontade. Eu só quero agradecer literalmente a todos. E o Show de convite, bola. André. Imagina. Vamos tirar uma foto sorrindo aí para a gente postar no nosso LinkedIn? Não sei quem que vai querer abrir a câmera, mas quem quiser abrir a câmera aí À vontade, e aparecer no LinkedIn aí, pessoal. Pô, marca eu lá, fazer. Vou te marcar. Isso, sigam o certeza. conteúdo do Fábio. A gente vai disponibilizar para vocês todos os conteúdos, tá? Legal. E se alguém quiser o role design, tem um role design empacotado. Então, assim, é o Eclipse, a gente compacta, envia para vocês. Tem ODM que dá para rodar no Docker, na sua casa, como dev, então você consegue brincar com ele se você quiser conhecer melhor, tá? Mas assim, nosso professor aí é excelência em ODM. Esse material que ele está compartilhando com a gente, cara, não existe em nenhum lugar do mundo, tá? Você pode procurar no lugar, ele não vai ter esse conteúdo. No nível que ele produz, no nível que ele conhece, é um material assim fantástico, gente. Legal, E pessoal. Vamos dar um sorriso aí e vamos aparecer no LinkedIn. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tirei o print aqui. Vamos ver se é o bom. Vamos ver se todo mundo saiu sorrindo. André, faz um Photoshop do Fábio aí. Ah, Fabião, não tem como, cara. Eu também tô na foto. Vou precisar fazer 2. Gente, muito obrigado a quem compareceu, tá? A gente vai divulgar as próximas aqui, não só de ODM, mas também de RPA. A gente vai ter bastante sessão aí para falar de automação, tá? Acho que a próxima vai ser mesmo do nosso maestro, do Fábio, tá? Porque ele ainda tem bastante coisa para falar desse tema. E vamos embora. Daqui a pouco chegam os próximos invites. Vamos ser felizes, né, André?
Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de pessoal. todos. Valeu, abraço. Abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Bom feriado.